Para uma maior imersão, escute este episódio de fones de ouvido. Antes de começar o episódio, não se esqueça de nos seguir no Instagram, @pesadelos.cast, no Twitter, @pesadeloscast, e curtir nossa página no Facebook. Aproveite o episódio e tenha bons pesadelos. Corpo Fechado, por William Camargo. O sangue na minha boca tinha gosto de terra e ferrugem. Eu estava caído na sarjeta úmida atrás do barracão abandonado do cais. Meus lábios estavam cortados e minha costela esquerda estalava a cada respiração curta. Walter e seus 3 capangas haviam me moído. Eles não queriam apenas me vencer na roda de amanhã. Queriam me quebrar. Queriam me ensinar que um jovem negro, sozinho e sem linhagem, não tinha direito de pleitear a mestre. A humilhação doía mais do que o hematoma que fechava meu olho esquerdo. Quando o riso debochado dele se perdeu na calada da noite, eu me arrastei de joelhos até a terra batida. Não haveria tempo para o corpo sarar até o amanhecer. Se eu entrasse naquela roda amanhã daquele jeito, eles me matariam diante de todos e chamariam de acidente do jogo. Eu não tinha escolha. Precisava da força daqueles que a história tentou apagar. Caminhei mancando até o meio do terreiro abandonado, onde a luz da lua cheia mal conseguia atravessar a copa das amendoeiras. Ajoelhei-me sobre o solo frio, desenhei no chão com giz de poeira e cinzas um círculo fechado. No centro, cravei a verga de pau-brasil do meu velho berimbau, e entalhei com uma lâmina enferrujada os símbolos que aprendi escondido nos cadernos velhos do meu avô. Não era oração, era uma invocação de sangue. Cortei a palma da minha mão direita, deixei o sangue denso gotejar diretamente sobre a cabaça seca do berimbau. Peguei a vareta e o dobrão de pedra, batendo no arame em um ritmo lento, pesado, de frequências tão baixas que faziam as minhas próprias entranhas tremerem. Comecei a cantar, mas não em tom de festa. Minha voz saiu da garganta como um sussurro áspero, quase sem ar. O ar ao meu redor congelou instantaneamente. As amendoeiras pararam de balançar. O som dos grilos desapareceu no vácuo. O chão de terra debaixo das minhas pernas começou a vibrar em uma frequência grave, quase imperceptível. A cabaça do meu berimbau estalou. O arame rangeu sob a tensão invisível. Da escuridão absoluta do canto da roça, a sombra não se aproximou caminhando. Ela se esticou pelo chão. Um bicho-homem gigantesco emergiu da penumbra. Com mais de 2 metros de altura, sua pele era negra como a noite sem estrelas. Mas não havia rosto. Onde deveria estar a cabeça, havia apenas o coto de um pescoço decepado, queimado pelo tempo, de onde emanava uma névoa espessa e fria. Ele trazia, cruzado no peito nu, um cinturão arcaico de couro. A atmosfera ficou tão pesada que eu fui esmagado contra o chão. A presença daquele espectro cheirava a pólvora, ferro e carne queimada do século XVII. Uma voz não saiu da sua boca, porque ele não a tinha, mas ressoou diretamente dentro dos meus ossos, como se meu próprio crânio fosse a cabaça da ressonância do berimbau. Você pede força da guerra, garoto, mas sabe o preço de ter o corpo fechado na escuridão? Eu quero vencer. Engasguei, cuspindo sangue na cinza. Eles me tiraram tudo. A sombra sem cabeça deu um passo à frente. O chão tremeu, sem um som. O espectro do mestre zumbi baixou o corpo e entrou na ginga. Mas não era uma ginga que se vê nos ginásios. Era a capoeira primitiva de Palmares. Um jogo mortal, rasteiro, onde cada movimento tinha intenção de partir ossos e decepar gargantas. Ele não usava as mãos para apoiar no chão, ele flutuava a centímetros da terra, desferindo rasteiras que cortavam o ar como machados invisíveis. Naquela noite, sobre a luz fantasmagórica da lua, o zumbi sem cabeça me treinou. Toda vez que eu errava um movimento, uma onda de choque invisível me arremessava contra as pedras. Ele me ensinou a ler o vento antes do golpe chegar, ensinou a fechar a feição, a esquivar da lâmina oculta e a transformar o peso do próprio corpo em um impacto devastador.
Eu apanhei de um fantasma, até que meus músculos esquecessem a dor e passassem a obedecer puramente ao instinto de sobrevivência. Quando os primeiros raios de sol começaram a rasgar a neblina de manhã, o espectro parou. Ele colocou a mão espalmada sobre meu peito. Senti um frio paralisante correr pelas minhas veias, congelando meu coração por um segundo. Meus machucados da noite anterior pararam de doer. Minha pele ficou dura como madeira de lei. O jogo é seu. A voz ecoou dentro da minha mente. Mas o sangue da roda pertence a mim. A sombra se desfez em fumaça preta que foi absorvida pela terra. A roda do barracão estava lotada. O som dos atabaques dos berimbaus ecoava acelerado, e o suor dos capoeiristas brilhava sobre a luz amarelada dos lampiões. Walter estava no centro da roda, sorrindo com deboche para os mestres, confiante de que eu nem apareceria. Quando cruzei a porta, o silêncio caiu sobre o lugar. Eu não mancava mais. Meus olhos não tinham a hesitação do garoto da noite anterior. Estavam fundos, frios, negros como poços sem fundo. Passei pelo povo sem olhar para ninguém e me ajoelhei ao pé do berimbau principal. Peguei a bênção do mestre e entrei na roda. Walter riu e veio para cima em uma meia-lua de compasso violenta, projetada para quebrar minha mandíbula. Para os olhos dos homens do barracão, parecia que eu apenas desviei, mas eu não estava sozinho. No reflexo da poeira no chão, a sombra sem cabeça gingava exatamente sobre meu corpo, guiando cada articulação minha. Esquivei por milímetros. O vento do chute dele nem me tocou. Antes que ele pudesse recolher a perna, desferi uma rasteira seca. O som do osso da canela dele se chocando contra o meu calcanhar soou como um galho seco se partindo ao meio. Walter urrou de dor e caiu de joelhos. Os capangas dele tentaram invadir a roda. O jogo virou uma pancadaria. E o que seguiu não foi uma apresentação cultural. Foi um massacre. Eu gingava como uma tempestade. Cada armada, cada martelo que eu desferia parecia carregar o peso de centenas de correntes quebradas. Meus pés atingiam os rostos deles com a precisão de um facão. O som dos ossos faciais se partindo misturava-se ao ritmo descontrolado e frenético dos atabaques. Eles caíam um a um, sangrando sobre a terra batida, incapazes de me tocar. Era como se tentassem acertar um fantasma. Quando o último deles caiu desacordado aos meus pés, olhei para as minhas mãos. Elas estavam cobertas do sangue deles. A roda inteira havia recuado aterrorizada. Ninguém cantava, ninguém tocava. Os mestres olhavam para mim com os olhos arregalados, percebendo que o que estava ali no centro não era mais apenas um jovem capoeirista. Do centro do barracão senti o cheiro de pólvora e carne queimada retornar. Abaixo do som do meu próprio coração acelerado, ouvi o eco distante do berimbau gungá, tocado sozinho no escuro da minha mente. Eu havia vencido a batalha, mas eu sabia que a partir daquela noite, toda vez que um berimbau tocasse em qualquer lugar do mundo, meu corpo não pertencia mais a mim. Ele pertenceria ao Rei dos Palmares.